Bru, como fazer um bolo para não deixar cheiro de ovos? Vou tentar ser o mais delicada possível na minha resposta, tá? Primeiro, se não gosta muito de ovo, não usa ovo na receita, tá? Segundo, se o seu bolo tá cheirando ovo, é porque o seu ovo não tá fresco. Porque a única coisa que faz um bolo cheirar ovo é isso, tá? A não ser que é uma receita que vá muitos ovos, igual amanhã a gente vai fazer um quindim. Cara, se não gosta de ovo, não pode comer quindim, porque tem gosto de ovo, né? Assim, mas se tem aquele gosto de ovo característico, que é um sabor ruim, um cheiro ruim, que não agrada, é porque o ovo não tá fresco. E é sempre muito, muito importante a gente trabalhar com ovos frescos, que é isso que traz essa característica ruim. Mas, na maioria das vezes, receitas à base de ovo tem gosto de ovo. E aí não tem Mas não muito o tem que a um gente gosto quer de fazer. ovo que incomode, né? Então, porque o ovo é fresco. É igual, por exemplo, gente, a gente comer. Eu não sou o maior exemplo porque eu não gosto de peixe. Mas, se você pegar um salmão cru, um sashimi cru, se o seu peixe estiver fresquinho, vai ser como? Né? Pelo que o Fernando me fala, é incrível o sabor. Mas se você pegar um salmão que já tá, né, partindo dessa para melhor, você não vai conseguir nem chegar perto, o cheiro vai ser ruim, o sabor vai ser ruim. Então sempre pensa nisso. Se a sua receita tá cheirando ovo, né, um cheiro desagradável, um gosto desagradável de ovo, é porque seu ovo não tá fresco. Só pode ser isso, tá? A não ser que você seja uma pessoa muito sensível a cheiro de ovos. Tem gente que não suporta o cheiro do ovo nem de longe. E aí é melhor escolher uma outra receita. Como saber que os ovos são frescos quando for no mercado? Ver a data de validade. Sempre, sempre a data de validade. Tá? Isso é muito importante. Pela aparência dele tem alguma coisa, amor? Olha, a aparência é difícil a gente saber. Ver na embalagem é muito difícil a gente ver, né? Aparentemente, às vezes quando o ovo tá passando dessa para melhor, ele cheira mal, né? Então, às vezes, se a gente pegar uma bandeja de ovo e cheirar e estiver cheirando mal, é porque tem algum ovo podre ali no meio. Aí já evita, né? Aí já evita de comprar, porque normalmente quando o ovo tá podre, o cheiro ele começa a sair fora da casca, assim, é absurdo o cheiro de ovo podre. Mas normalmente a gente olhar sempre a data de validade. O ovo fica fora da geladeira no mercado, né? Então, eles sempre tentam colocar ovos mais frescos ou possível, porque a data de validade dele fora da geladeira não é grande, né? E sempre assim, se você puder e tiver essa condição de comprar ovos frescos orgânicos, né, de algum produtor, igual aqui, a gente tem uma pessoa que entrega ovo fresquinho toda sexta-feira, né? Então a gente tem essa oportunidade. Então, se você tiver essa oportunidade de comprar ovos frescos, orgânicos, melhor. Era uma pergunta aqui também. Deixar o ovo fora ou dentro da geladeira? Então, a Conservação. data de validade do ovo é fora da geladeira, tanto que a gente compra o ovo fora da geladeira no mercado. Mas o ovo, né, quando a gente consegue baixar a temperatura dele, a gente consegue trazer mais umidade para ele e trazer mais longevidade ao ovo. Então, assim, ele dura muito mais tempo dentro da geladeira, né? Então, assim, ele dura até mais do que a validade dele se você colocar dentro da geladeira. A Alexandra está comentando. Eu não sinto gosto, cheiro de ovo em receita nenhuma. Eu também não. Eu também não sinto, não. Assim, todas as receitas que eu faço. Pode ser que tenha receita que, né, você pode achar que, por exemplo, um quindim. Fala assim, é um negócio só de gema de ovo. Mas não, nem no quindim tem cheiro de ovo se você fizer com ovo fresquinho. Você tira a película ou aquela coisinha branca do ovo? Eu nunca tiro. Nunca, 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 nunca tiro. Né? A não ser, sei lá, para a receita, por exemplo, do quindim, que é uma receita que o ingrediente principal são gemas de ovos. E aí eu peneiro o ovo, mas normalmente eu não tiro não, para fazer nenhum tipo de preparação, para fazer creme confeiteiro, para fazer pudim, para fazer massa de bolo, para fazer qualquer coisa, eu não tiro nada do ovo, eu quebro o ovo e uso do jeito que ele tá. Tem algum processo que precisa ser feito de higienização nos ovos? Como higienizar os ovos? A gente perguntou isso para a nutricionista da última vez e ela disse que
Não, né? Não pode lavar porque... Não pode lavar porque a casca é porosa. Como a casca do ovo é porosa, se você lavar, né, passar, por exemplo, detergente, buchinha... Pode passar. ela pode entrar dentro do seu ovo. Então, por exemplo, eu vou deixar de molho na solução de água sanitária ou qualquer outra coisa. Então, isso pode penetrar dentro do seu ovo porque a casca do ovo é porosa. Então, isso pode entrar dentro do ovo. Então, não pode lavar o ovo por conta disso, tá? É só passar um paninho, se tiver uma sujeira, quebrar e utilizar. Mas é difícil ter alguma sujeira assim no ovo. Qual a diferença de ovo natural e gelado? Tem alguma alterações na massa? Vamos falar um pouquinho mais aqui. Deixa eu trazer minha luzinha pra cá. Então, quando a gente coloca o ovo gelado na massa do bolo, a gente impede um pouco também o crescimento do nosso bolo, tá? Então, por isso que a gente sempre pede ovos e qualquer outro ingrediente na massa do bolo em temperatura ambiente. Então, o ovo aqui, eu coloquei algumas das ações dos ovos nas nossas receitas. Então, por exemplo, ele expande, no caso das receitas de bolo, né? Ele expande o bolo, ele faz o bolo crescer, né? Ele adiciona ar na massa do nosso bolo. Ele engrossa, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um creme confeiteiro, um creme inglês. O creme inglês, por exemplo, que é só a base de ovos. O ovo, só a gema do ovo que está engrossando o creme. Então, assim, ele tem esse fator de engrossar os cremes. Ele emulsiona, por exemplo, quando a gente vai fazer uma maionese ou um creme holandês, né? A gente está partindo um pouco para confeitaria. Então, ele emulsiona, né? Ele consegue fazer esse tipo de creme quando a gente joga óleo em cima dele e emulsiona os ovos. Ele dá sabor, por exemplo, ao quindim, que é uma receita 100% feita de gemas. Então, a gente tem todo o sabor dos ovos. Ele enfeita, a gente consegue fazer fio de ovos com eles para enfeitar alguma sobremesa. Ele retarda a cristalização, eu coloquei aqui pudim, mas também algumas receitas de brigadeiro podem levar gemas, né, para retardar esse efeito de cristalização do leite condensado, do açúcar. Ele seca, no caso, assim, o efeito secante dos ovos são as claras que secam, né, que ajudam a secar, no caso dos suspiros, por exemplo. E ele adiciona nutrientes, muitos nutrientes. E aqui a gente consegue falar sobre nutrientes, por exemplo, qual é a diferença de um ovo orgânico para um ovo que a gente compra na prateleira do mercado, um ovo branco, né, por exemplo? A diferença maior é que o que muda é a alimentação da galinha. Então, se ela tem uma ótima alimentação, ela é criada livre, a gente tem muito mais nutriente no nosso ovo do que o ovo de uma galinha que é alimentada com ração e vive presa. Então, essa é a principal diferença. Mas a função dele, né, de expandir, engrossar, emulsionar, dar sabor, vai ser sempre a mesma. Mas ele tem essa questão de adicionar os nutrientes, que se a gente estiver trabalhando com ovo orgânico, a gente vai ter muito mais benefício.